Olá a todos, meu nome é Luiz Gifone e hoje viemos entrevistar o oncologista clínico Marcos Gifone. Viemos saber algumas coisas sobre sua opinião, porque ele é um profissional de saúde e gostaríamos muito de saber o que ele tem a nos dizer um pouco sobre o assunto comentado durante a aula. Então, a primeira pergunta é, ao longo das décadas, como o ambiente tem influenciado diretamente a incidência do câncer? Olá a todos, é um prazer participar desse trabalho e poder divulgar um pouco as informações sobre o câncer. O câncer, Luiz, é uma doença muito heterogênea. Na verdade, sobre esse nome câncer, existem diversas doenças diferentes e vários desses tumores, das neoplasias ou câncer, como a gente conhece, têm muitas causas ambientais. Outros tumores, as causas ambientais não interferem tanto, é muito heterogêneo, sabe? Mas alguns dos tumores mais comuns, como o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo todo, é bastante determinado pelo ambiente, principalmente pelo hábito do cigarro, do tabagismo, e também pela presença da poluição atmosférica, que é um fenômeno muito presente no mundo, principalmente depois da Revolução Industrial, no século XIX, aumentou muito no século XX e continua sendo um problema enorme no século XXI. Então, o envelhecimento da população e a presença de vários fatores ambientais associados ao câncer tem mudado, sim, a incidência do câncer ao longo dos anos. O que mudou nos tratamentos oncológicos desde que o senhor começou a estudar medicina? O tratamento do câncer sofreu uma super revolução ao longo dos últimos 50 anos. Eu comecei a estudar medicina há aproximadamente 30 anos. Então, nesses 30 anos, o conhecimento que nós temos sobre a doença aumentou muito, principalmente as bases genéticas do câncer. Hoje a gente conhece praticamente todos os genes alterados na maioria dos tumores. Isso nos dá um entendimento maior e nos faz conseguir delinear tratamentos muito mais inteligentes, que vão atacar diretamente pontos fracos das doenças. Como a gente conversou, o câncer é uma doença muito heterogênea. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que o câncer de mama não é uma doença só, existem vários subtipos diferentes, pelo menos uns 5 subtipos, e cada um recebe um tratamento diferente. Hoje em dia a gente consegue usar a própria imunidade do paciente como arma essencial para combater o câncer, e de maneira que os tratamentos cirúrgicos, que antes eram praticamente os únicos eficazes, muito mutiladores, foram substituídos por cirurgias mais conservadoras, que conseguem preservar a função dos pacientes, dos órgãos. A radioterapia também evoluiu bastante, com técnicas de radiação mais modernas, e principalmente o tratamento sistêmico, que é o tratamento com remédios do câncer, melhorou muito, os efeitos colaterais diminuíram muito, e o que a gente conhecia como quimioterapia, que é um tratamento muito agressivo, com muitos efeitos colaterais, hoje se associa com menos efeitos, com uma qualidade de vida melhor e principalmente com taxas de cura muito maiores. É verdade que é uma doença muitas vezes muito grave, que a gente não consegue muitas vezes a cura, mas mesmo nesses casos a gente consegue oferecer mais qualidade de vida e uma melhor sobrevida para os pacientes que adoecem, com menos sofrimento para o paciente e para a família. Como os avanços tecnológicos têm ajudado no diagnóstico precoce do câncer? Como a gente comentou, o câncer é uma doença muito heterogênea e muito complexa. A própria compreensão que nós temos da origem do câncer, dos fatores causais, inclusive dos fatores ambientais associados, é algo em constante evolução. Então, há muitas pesquisas hoje para tentar definir hábitos que talvez a gente tenha há muito tempo e que podem ser carcinogênicos, produtores de doenças parecidas ou que se assemelham ao câncer. E isso tem sido um campo de pesquisa muito grande. Então, a forma de prevenção também evolui com esse conhecimento. Hoje em dia, a gente é capaz de usar testes cada vez menos invasivos para diagnosticar o câncer. E esses exames preventivos que a gente faz periodicamente em pessoas saudáveis, que a gente chama de rastreamento do câncer, evoluíram para exames que vão provavelmente substituir os atuais em exames menos invasivos ainda. Então, por exemplo, quando a gente quer rastrear um câncer de mama hoje, a gente faz a mamografia, todo mundo conhece o Outubro Rosa, a campanha para a mamografia, é um exame feito anualmente, provavelmente em poucos anos, em 4, 5 anos talvez, a gente substitua a mamografia por exames de sangue que vão ser capazes de detectar o câncer de mama com mais antecedência ainda do que a mamografia.
Isso também vale para os outros tumores rastreados, câncer de pulmão, câncer de cólon, que são os mais comuns. A gente tem uma evolução que a gente chama de biópsia líquida, que é aquele exame de sangue capaz de dizer se aquele paciente tem um risco ou se tem um câncer em desenvolvimento, um câncer oculto naquela pessoa. Antigamente, o câncer era visto como sentença de morte. Isso ainda é a realidade? O que mudou a mentalidade da sociedade e dos profissionais? Existe ainda um grande tabu em relação ao câncer. Né? Muitos pacientes evitam usar essa palavra, muitas famílias se preocupam com a comunicação do diagnóstico, inclusive para os pacientes. E a gente tenta hoje tirar um pouco desse peso da doença. Muitas vezes, é claro, continua sendo uma doença muito grave. Recentemente a gente teve um caso que se tornou público, né, de um artista, a Preta Gil, que trouxe esse debate, né, sobre a presença de uma doença grave na paciente jovem. E esses casos realmente acontecem, em que a gente ajuda os pacientes a conviver com a doença o máximo possível, mas é uma doença que, infelizmente, pode levar à morte. Mas hoje em dia eu posso dizer com clareza que o câncer não é mais uma sentença de morte. Nós curamos a maior parte dos casos e muitas vezes, quando a gente não consegue curar, a gente consegue transformar o câncer numa doença crônica, com a qual o paciente e a família vão conviver durante muito tempo, vão passar por etapas de tratamento. Mas assim como acontece com a pressão alta, com a hipertensão ou com diabetes, em que a gente trata os pacientes como doença crônica, acontece muitas vezes com o câncer. Então, tem pacientes que eu acompanho que têm 9, 10 anos fazendo tratamento, que nesse período viram os filhos se casar, os netos nascerem, formatura de netos e filhos, passaram por etapas da vida muito importantes, mesmo enfrentando uma doença, enfrentando um tratamento. E isso é a realidade hoje. Né? Posso dizer com clareza que o câncer não é mais uma sentença de morte. A gente precisa, com iniciativas como essa, né, de divulgação sobre a doença, sobre o tratamento, desmistificar na cabeça de pessoas como vocês que estão assistindo essa ideia que ainda é um tabu de que a doença é sempre muito grave. Muito obrigada, Dr. Marcos, pela sua participação. Foi muito importante para o nosso vídeo. Eu agradeço e sigo à disposição. Um abraço a todos. Abraço.